Ele quebrou o acordo de não dormir juntos para abraçá-la após ouvir seus segredos. A chuva caía em torrentes, como uma orquestra de desespero nas telhas da casa. Isadora Menezes estava sentada no canto do sofá, as mãos trêmulas envolvendo uma xícara de chá fumegante. O vapor subia e misturava-se com o ar pesado da sala, carregado pelos ecos de um passado não muito distante. Naquele momento, a cidade ao redor, conhecida por seus encantos e mágoas, parecia tão opressiva quanto os pesadelos que aterrorizavam sua mente. As ruas estavam vazias, mas os fantasmas do seu relacionamento abusivo dançavam nas sombras. Do outro lado da sala, Té Almeida Vasconcelos observava. Ele tinha um olhar que transmitia uma mistura de empatia e mistério, como se guardasse segredos próprios. Desde o casamento de conveniência que uniu os dois, havia um pacto: não dormir juntos. Era mais um teste das barreiras emocionais que eles ergueram para proteger seus corações. Mas a tempestade trouxe mais que... As palavras saíam em um turbilhão. Eu não sou perfeita, Té. Eu fui ferida. Eu ainda sou. O coração batia acelerado, e a verdade queima nos olhos, como algo que ela sempre tivera medo de expor. Té escutava atento, enquanto seus próprios sentimentos se debatiam dentro dele. O peso da urgência dele começou a se elevar. Ele não queria simplesmente ser um espectador da dor dela. Então, com um impulso quase instintivo, ele quebrou o acordo. Num movimento suave, o encosto do sofá foi a única barreira entre eles. Ele se aproximou e a envolveu em seus braços, em um gesto que parecia tanto proteção quanto entrega. O calor do abraço era um bálsamo para as feridas abertas. Nesse instante, como se uma luz inesperada tivesse surgido em meio à tempestade, uma conexão misteriosa começou a se formar. Isadora sentiu-se em casa, mas ao mesmo tempo assustada. O que isso significava? Seria real ou apenas mais uma ilusão? Mas a calmaria era apenas uma pausa. Caio, o ex-parceiro de Isadora, era uma sombra tênue, sempre rondando. Sua presença ameaçadora já havia incomodado a paz que o casal tentava cultivar. E com ele, os sussurros de Rodrigo, primo de Té, que não acreditava naquela união e tentava desvendar tudo o que a cercava. A tensão aumentava. No meio de uma cidade tão cheia de vida e dor, a dúvida nos corações de Isadora e Té persistia. Conseguirão superar seus demônios e permitir que a luz da nova conexão brilhe em suas vidas? Ou a sombra do passado, solidificada pelas cicatrizes emocionais, os separará novamente? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão pairava entre Isadora e Té, como uma linha tênue prestes a se romper. O abraço dele era um alicerce, mas as sombras não se afastavam. Isadora fechou os olhos, buscando consolo no calor dos braços dele. A tempestade lá fora parecia um eco da confusão dentro dela, mas no meio daquela calmaria tensa, um barulho ressoou na casa. Um estrondo repentino, como se algo tivesse caído, fazendo o coração de Isadora disparar. Ela se afastou do abraço, jogando um olhar nervoso para a porta da sala. O som parecia ter vindo da cozinha. A inquietação aumentava e um nó se formava na sua garganta. Você ouviu isso? Ela perguntou, hesitante. Té franziu a testa, permanecendo imóvel por um momento, e então se levantou. Ele caminhou cautelosamente em direção à cozinha, cada passo pesado. Isadora o seguiu, o medo a acompanhando. O que poderia ter sido? Ela já tinha vivido demais para não temer o inesperado. Quando chegaram à cozinha, o que eles encontraram fez o mundo ao redor desmoronar.
A mesa estava repleta de fotos espalhadas, cada uma revelando momentos que Isadora pensava terem sido deixados para trás. Sorrisos falsos, lágrimas disfarçadas e a presença de Caio. Automaticamente, um grito sufocado escapou dos lábios de Isadora. "O que é isso?" perguntou Té, confuso, enquanto suas mãos tremiam ao pegar uma das imagens. A foto mostrava Isadora com Caio em um momento de aparente felicidade, mas o olhar dele era qualquer coisa menos amoroso. A tensão no ar se transformou em uma força pesada. E então, como um raio que corta o céu nublado, uma notificação em um celular na mesa chamou a atenção deles. Era uma mensagem, clara e direta. A verdade sobre Isadora vai sair à luz. Té leu em voz alta, e o calor do abraço anterior desapareceu em um sopro de complacência. Uma onda de lembranças amargas a inundou. O que mais poderia vir à tona? A força das palavras a atingiu. O passado que ela pensava ter deixado para trás estava de volta. E não apenas como lembranças, era uma ameaça real. Eu não sei como isso chegou aqui, Isadora balbuciou, suas mãos agora trêmulas. Uma preocupação nítida cruzou o rosto de Té. Ele olhou nos olhos dela, buscando respostas que não estavam claras, nem mesmo para ela. Quem está por trás disso, Isadora? Ele pressionou, a dúvida refletida em sua voz. O tom de Té estava entre o medo e a raiva. Isadora hesitou. Todos os segredos, todas as suas barreiras emocionais estavam prestes a se desmoronar diante dele. E no fundo, numa centelha de desespero, ela percebeu que Caio não era a única sombra. Rodrigo, o primo de Té, sempre inibido, poderia estar envolvido nesse plano sinistro. Eu não posso te dizer agora, Té. É complicado. As palavras saíram como um grito abafado. Do lado de fora, o barulho da chuva aumentou. A tempestade agora refletia a luta dentro dela. A dúvida e o medo dançavam como sombras, e o que parecia um passo para a cura agora se tornava um abismo de incertezas. Isadora, você precisa ser honesta comigo. Isso pode nos destruir. A pressão no peito de Isadora aumentou. Ela não tinha certeza de nada, mas uma coisa estava clara. Essa nova reviravolta mudaria tudo. A verdade poderia ser a chave que abriria as portas, ou a faca que cortaria seus laços. E enquanto o som da chuva se intensificava, a pergunta pesou no ar. O que mais está oculto nas sombras do passado? A tensão pairava entre Isadora e Té, como uma linha tênue prestes a se romper. O abraço dele era um alicerce, mas as sombras não se afastavam. Isadora fechou os olhos, buscando consolo no calor dos braços dele. A tempestade lá fora parecia um eco da confusão dentro dela. Mas, no meio daquela calmaria tensa, um barulho ressoou na casa. Um estrondo repentino, como se algo tivesse caído, fazendo o coração de Isadora disparar. Ela se afastou do abraço, jogando um olhar nervoso para a porta da sala. O som parecia ter vindo da cozinha. A inquietação aumentava e um nó se formava na sua garganta. "Você ouviu isso?" ela perguntou, hesitante. Té franziu a testa, permanecendo imóvel por um momento, e então se levantou. Ele caminhou cautelosamente em direção à cozinha, cada passo pesado. Isadora o seguiu, o medo a acompanhando. O que poderia ter sido? Ela já tinha vivido demais para não temer o inesperado. Quando chegaram à cozinha, o que encontraram fez o mundo ao redor desmoronar. A mesa estava repleta de fotos espalhadas, cada uma revelando momentos que Isadora pensava terem sido deixados para trás. Sorrisos falsos, lágrimas disfarçadas e a presença de Caio. Automaticamente, um grito sufocado escapou dos lábios de Isadora. "O que é isso?" perguntou Té, confuso, enquanto suas mãos tremiam ao pegar uma das imagens. A foto mostrava Isadora com Caio em um momento de aparente felicidade, mas o olhar dele era qualquer coisa menos amoroso.
A tensão no ar se transformou em uma força pesada. E então, como um raio que corta o céu nublado, uma notificação em um celular na mesa chamou a atenção deles. Era uma mensagem, clara e direta. A verdade sobre Isadora vai sair à luz. Té leu em voz alta. E o calor do abraço anterior desapareceu em um sopro de complacência. Isadora se encolheu como se tivesse sido. O que mais poderia vir à tona? A força das palavras a atingiu. O passado que ela pensava ter deixado para trás estava de volta. E não apenas como lembranças. Era uma ameaça real. Eu não sei como isso chegou aqui, Isadora balbuciou, suas mãos agora trêmulas. Uma preocupação nítida cruzou o rosto de Té. Ele olhou nos olhos dela, buscando respostas que não estavam claras nem mesmo para ela. Quem está por trás disso, Isadora? Ele pressionou, a dúvida refletida em sua voz. O tom de Té estava entre o medo e a raiva. Isadora hesitou. Todos os segredos, todas as suas barreiras emocionais estavam prestes a se desmoronar diante dele. E no fundo, numa centelha de desespero, ela percebeu que Caio não era a única sombra. Rodrigo, o primo de Té, sempre inibido, poderia estar envolvido nesse plano sinistro. Eu não posso te dizer agora, Té. É complicado. As palavras saíram como um grito abafado. O barulho da chuva aumentava do lado de fora. A tempestade agora refletia a luta dentro dela. A dúvida e o medo dançavam como sombras. E o que parecia um passo para a cura, agora se tornava um abismo de incertezas. Isadora, você precisa ser honesta comigo. Isso pode nos destruir, disse Té, seu tom cheio de desespero. Mas, antes que pudesse responder, algo chamou a atenção de ambos. O celular na mesa, vibrando freneticamente. Era uma mensagem de Caio, e a tela brilhava como um farol no escuro. Estou chegando. O coração de Isadora pulou. Ela não esperava isso. Com um movimento rápido, ela pegou o celular e leu em voz alta. Você não pode escapar do que fizemos. Agora eu vou expor a verdade. As palavras cortaram o ar como uma faca. Como assim expor? O que ele quer dizer com isso? Perguntou Té, o olhar fixo no celular. A sala parecia girar. E então, a porta da cozinha se abriu com um estrondo, fazendo os dois se virarem em choque. Caio estava ali, envolto em sombras, um sorriso sinistro nos lábios. As gotas de chuva escorriam pelo seu cabelo, mas eram seus olhos que pareciam mais perigosos. Surpresa! Sua voz ecoou, e a tensão no ar se intensificou. Você achou que poderia se esconder de mim para sempre. Isadora travou. A presença dele parecia sufocante. Té avançou, uma onda de proteção em seu olhar, mas os olhos de Caio brilharam com uma luz amarga. Ah, Té, você não sabe o que está acontecendo. Ele se virou para Isadora, a expressão dele mudando rapidamente de diversão para desdém. Você sempre foi boa em esconder segredos, mas agora todos vão saber quem você realmente é. As palavras dele cortaram mais que qualquer lâmina. Isadora sentiu um frio percorrer sua espinha, e em seu coração a dúvida se transformou em pânico. O que mais poderia ser revelado? O que mais Caio sabia? E enquanto a tempestade rugia lá fora, a conexão que começava a se formar entre Isadora e Té parecia desmoronar sob o peso do passado. Eles estavam prestes a descobrir que a verdade não é apenas libertadora, mas devastadora. Uma nova reviravolta estava por vir, e era impossível prever como tudo mudaria. A tensão pairava no ar, espessa como a fumaça. Caio estava na cozinha, uma sombra ameaçadora, com aquele olhar ardiloso e cruel. A mensagem no celular ressoava na mente de Isadora como um eco sinistro. A atmosfera estava carregada, a chuva batendo nas janelas em um ritmo frenético, quase como se a própria casa estivesse chorando. "O que você quer, Caio?" respondeu Isadora,
sua voz trêmula. O medo a apertava por dentro, como um abraço gelado. Entre os dois, Té avançou, claramente preparado para defender Isadora. Ah, você vai descobrir, querida. Todos vão descobrir, Caio disse, seu sorriso ampliando de forma calculada. Ele tomou um passo à frente, e a presença dele parecia engolir a luz da cozinha. Você se escondeu tanto tempo, mas agora a verdade vai expor sua verdadeira face. Chega, Caio, gritou Té, sua voz mais alta do que ele pretendia. Ele estava nervoso, o corpo tremendo. Sua expressão era um misto de indignação e proteção. Algo nele rugia, exigindo que a verdade viesse à tona. Você não pode continuar assim, isso não é certo. Mas Caio parecia divertir-se com o medo deles, como um predador com sua presa. Ele olhou para Isadora, intensificando a tensão. Não é isso que você sempre quis? A verdade não é libertadora? E então ele puxou outra foto do bolso. Aquela foto era a última coisa que Isadora queria ver. A imagem a consumiu. Havia uma noite, há anos, marcada por sorrisos que não eram dela, por toques que doíam. Era uma cena de um jantar com amigos, mas a forma como Caio a segurava a fazia sentir-se novamente presa. Olhe para isso. Essa é você, não é? O tom dele estava carregado de veneno. E você ainda tem coragem de achar que pode se libertar? Telly lançava olhares preocupados. Isadora, o que está acontecendo? Esses segredos, o que ele está tentando dizer? Antes que ela pudesse responder, um som estrondoso interrompeu a conversa. A janela da cozinha se estilhaçou com um impacto terrível. Isadora gritou enquanto os estilhaços de vidro voavam pelo ar, cortando o silêncio e a tensão. E naquela fração de segundo, alguém entrou pela porta. Era Rodrigo, o primo de Té. "O que você está fazendo aqui?" gritou Té, angustiado ao ver o primo tão descontrolado. Rodrigo estava fora de si, parecia agitado, como se tivesse corrido. "Precisamos ir! É uma armadilha, Té!" Ele gritou, olhando para todos com uma expressão que misturava pânico e urgência. "Uma armadilha? De quem?" perguntou Isadora confusa. Rodrigo apressou-se em olhar para Caio, a raiva brotando em seu olhar. "Desculpe, Isadora. Não havia como prever. Está tudo errado. Caio não é quem você pensa. Ele está manipulando você." "E essa mensagem?" Ele parou, a respiração ofegante. "Caio, ele não tem boas intenções. Ele não é apenas o seu ex. Ele está ligado a algo muito maior, algo que envolve todos nós." Antes que pudesse continuar, Caio pulou para frente com uma risada sarcástica. "Que dramático, Rodrigo. Você realmente me subestima." Nesse momento, uma nova notificação no celular de Caio, que ele deixara sobre a mesa, brilhou. O que ela dizia fez as mãos de Isadora tremerem ao ver. As palavras eram cortantes, mais do que qualquer lâmina. A verdade sobre todos, incluindo Rodrigo, vai ser revelada. Isadora, Té e Rodrigo trocaram olhares de choque e confusão. O círculo de confiança que haviam começado a formar estava ruindo. A dor no peito de Isadora se intensificava. O que cada um deles escondia? O que Caio sabia que ninguém mais sabia? E mais importante, quem era realmente seu inimigo? Enquanto a tempestade rugia lá fora, a linha entre amigos e inimigos se desfazia. Uma nova verdade estava prestes a surgir, e os segredos enterrados iam ser expostos de um jeito que ninguém poderia prever. A tensão pairava no ar, espessa como a fumaça. Caio estava na cozinha, uma sombra ameaçadora, com aquele olhar ardiloso e cruel. A mensagem no celular ressoava na mente de Isadora como um eco sinistro. A atmosfera estava carregada, a chuva batendo nas janelas em um ritmo frenético, quase como se a própria casa estivesse chorando. "O que você quer, Caio?" respondeu Isadora, sua voz trêmula. O medo a apertava por dentro, como um abraço gelado. Entre os dois, Té avançou, claramente preparado para defender Isadora. "Ah, você vai descobrir, querida. Todos vão descobrir", Caio disse.
seu sorriso ampliando de forma calculada. Ele tomou um passo à frente e sua presença parecia engolir a luz da cozinha. Você se escondeu tanto tempo, mas agora a verdade vai expor sua verdadeira face. Chega, Caio! Gritou Té, sua voz mais alta do que ele pretendia. Ele estava nervoso, o corpo tremendo. Sua expressão era um misto de indignação e proteção, como uma parede levantada entre Isadora e o ex. Algo nele rugia, exigindo que a verdade viesse à tona. Você não pode continuar assim. Isso não é certo. Mas Caio parecia divertir-se com o medo deles, um predador saboreando seu momento. Ele olhou para Isadora, intensificando a tensão. Não é isso que você sempre quis? A verdade não é libertadora? Então, ele puxou outra foto do bolso. Aquela foto era a última coisa que Isadora queria ver. A imagem a consumiu. Havia uma noite, há anos, marcada por sorrisos que não eram dela, por toques que doíam. Era uma cena de um jantar com amigos, mas a forma como Caio a segurava a fazia sentir-se novamente presa. Olhe para isso, essa é você, não é? O tom dele estava carregado de veneno. E você ainda tem coragem de achar que pode se libertar. Telly lançava olhares preocupados. Isadora, o que está acontecendo? Esses segredos, o que ele está tentando dizer? Antes que ela pudesse responder, um som estrondoso interrompeu a conversa. A janela da cozinha se estilhaçou com um impacto terrível. Isadora gritou enquanto os estilhaços de vidro voavam pelo ar, cortando o silêncio e a tensão. E naquela fração de segundo, alguém entrou pela porta. Era Rodrigo, o primo de Té. O que você está fazendo aqui? Gritou Té, angustiado ao ver o primo tão descontrolado. Rodrigo estava ofegante, como se tivesse corrido. Precisamos ir, é uma armadilha, Té, ele gritou, olhando para todos com uma expressão que misturava pânico e urgência. Uma armadilha? De quem? Perguntou Isadora, confusa. Rodrigo apressou-se em olhar para Caio, a raiva brotando em seu olhar. Desculpe, Isadora, não havia como prever. Está tudo errado. Caio não é quem você pensa. Ele está manipulando você. E essa mensagem? Ele parou, a respiração ofegante. Caio, ele não é apenas o seu ex. Ele está ligado a algo muito maior, algo que envolve todos nós. Antes que pudesse continuar, Caio pulou para a frente com uma risada sarcástica. Que dramático, Rodrigo. Você realmente me subestima. Nesse momento, uma nova notificação no celular de Caio brilhou. O que ela dizia fez as mãos de Isadora tremerem ao ver. As palavras eram cortantes, mais do que qualquer lâmina. A verdade sobre todos, incluindo Rodrigo, vai ser revelada. Isadora, Té e Rodrigo trocaram olhares de choque e confusão. O círculo de confiança que haviam começado a formar estava ruindo. A dor no peito de Isadora se intensificava. O que cada um deles escondia? O que Caio sabia que ninguém mais sabia? E mais importante, quem era realmente seu inimigo? Não se esqueçam de que eu sempre estou um passo à frente, disse Caio com um sorriso torto. Então, em um movimento rápido e inesperado, ele puxou uma pequena arma de seu bolso. A luz da cozinha refletiu na lâmina, e a tensão se transformou em horror. O que você está fazendo? Gritou Rodrigo, recuando. O pânico tomou conta da sala. Agora, a linha entre amigos e inimigos se desfazia completamente. A cada segundo, tudo se tornava mais caótico e as intenções de Caio se tornavam assustadoramente claras. Uma nova verdade estava prestes a surgir, e os segredos enterrados iam ser expostos, de um jeito que ninguém poderia prever. E a pergunta pairava no ar. Quem sairia vivo dessa noite marcada por traição e revelações? A resposta poderia mudar tudo. A tensão pairava no ar, espessa como a fumaça. Caio estava na cozinha, uma sombra ameaçadora com aquele olhar ardiloso e cruel. A mensagem no celular ressoava na mente de Isadora como um eco sinistro.
A atmosfera estava carregada, a chuva batendo nas janelas em um ritmo frenético, quase como se a própria casa estivesse chorando. "O que você quer, Caio?" respondeu Isadora, sua voz trêmula. O medo a apertava por dentro como um abraço gelado. Entre os dois, Té avançou, claramente preparado para defender Isadora. "Ah, você vai descobrir, querida. Todos vão descobrir", Caio disse, seu sorriso ampliando de forma calculada. Ele tomou um passo à frente, e sua presença parecia engolir a luz da cozinha. "Você se escondeu tanto tempo. Mas agora a verdade vai expor sua verdadeira face." "Chega, Caio!" gritou Té, sua voz mais alta do que ele pretendia. Ele estava nervoso, o corpo tremendo. Sua expressão era um misto de indignação e proteção, como uma parede levantada entre Isadora e o ex. Algo nele rugia, exigindo que a verdade viesse à tona. "Você não pode continuar assim. Isso não é certo." Mas Caio parecia divertir-se com o medo deles, um predador saboreando seu momento. Ele olhou para Isadora, intensificando a tensão. "Não é isso que você sempre quis? A verdade não é libertadora?" E então ele puxou outra foto do bolso. Aquela foto era a última coisa que Isadora queria ver. A imagem a consumiu. Havia uma noite, há anos, marcada por sorrisos que não eram dela, por toques que doíam. Era uma cena de um jantar com amigos, mas a forma como Caio a segurava a fazia sentir-se novamente presa. "Olhe para isso. Essa é você, não é?" O tom dele estava carregado de veneno. "E você ainda tem coragem de achar que pode se libertar?" Telly lançava olhares preocupados. "Isadora, o que está acontecendo? Esses segredos, o que ele está tentando dizer?" Antes que ela pudesse responder, um som estrondoso interrompeu a conversa. A janela da cozinha se estilhaçou com um impacto terrível. Isadora gritou, enquanto os estilhaços de vidro voavam pelo ar, cortando o silêncio e a tensão. E naquela fração de segundo, alguém entrou pela porta. Era Rodrigo, o primo de Té. "O que você está fazendo aqui?" gritou Té, angustiado ao ver o primo tão descontrolado. Rodrigo estava ofegante, como se tivesse corrido. "Precisamos ir, é uma armadilha, Té", ele gritou, olhando para todos, com uma expressão que misturava pânico e urgência. "Uma armadilha? De quem?" perguntou Isadora, confusa. Rodrigo apressou-se em olhar para Caio, a raiva brotando em seu olhar. "Desculpe, Isadora. Não havia como prever. Está tudo errado." "Caio não é quem você pensa. Ele está manipulando você e essa mensagem..." Ele parou, a respiração ofegante. "Caio, ele não é apenas o seu ex. Ele está ligado a algo muito maior, algo que envolve todos nós." Antes que pudesse continuar, Caio pulou para frente com uma risada sarcástica. "Que dramático, Rodrigo. Você realmente me subestima." Nesse momento, uma nova notificação no celular de Caio brilhou. O que ela dizia fez as mãos de Isadora tremerem ao ver. As palavras eram cortantes. Mais do que qualquer lâmina. A verdade sobre todos, incluindo Rodrigo, vai ser revelada. Isadora, Té e Rodrigo trocaram olhares de choque e confusão. O círculo de confiança que haviam começado a formar estava ruindo. A dor no peito de Isadora se intensificava. O que cada um deles escondia? O que Caio sabia que ninguém mais sabia? E mais importante, quem era realmente seu inimigo? "Não se esqueçam de que eu sempre estou um passo à frente", disse Caio, com um sorriso torto. Então, em um movimento rápido e inesperado, ele puxou uma pequena arma de seu bolso, e o tempo pareceu parar. A luz da cozinha refletiu na lâmina, e a tensão se transformou em horror. "O que você está fazendo?" gritou Rodrigo, recuando. O pânico tomou conta da sala. Agora, a linha entre amigos e inimigos se desfazia completamente. E então,
No meio daquele caos, uma explosão ensurdecedora cortou o ar. A casa tremeu, como se estivesse se despedaçando. O chão sob os pés dele se desfez em poeira e entulho. Isadora caiu, e uma onda de dor a arrastou. O choque fez com que tudo ao redor dela se tornasse um borrão. Quando ela conseguiu abrir os olhos, estava deitada no chão, cercada por cacos de vidro e escombros. As paredes que antes cercavam a cozinha foram substituídas por uma cena de devastação. O que aconteceu? A memória dela estava fragmentada, mas ela podia ouvir gritos, gritos desesperados. Isadora! A voz de Té cortou através do ruído. Ele estava deitado, a uma curta distância. Sua expressão era de medo e proteção. Ele se levantou com dificuldade, seus olhos fixos nela. Mas havia algo mais na sua expressão. Havia confusão e uma revelação chocante. A fumaça começou a se dissipar, e então Isadora viu. Era Rodrigo, mas não era apenas Rodrigo. Havia algo em seu olhar, um brilho de conhecimento que a fez sentir que tudo o que ela pensava sobre ele estava prestes a desmoronar. Eu avisei você, Té, disse Rodrigo, seu tom carregado de frustração. Você não podia ficar no escuro. Isadora piscou, tentando entender o que significava aquilo. O que era essa verdade que ele mencionava? E por que ela parecia tão ligada a tudo isso? A verdade sobre o que, Rodrigo? O que você sabe que não me contou? Perguntou Isadora, sua voz saindo mais forte do que ela pretendia. Já não sabia em quem confiar. Rodrigo hesitou. E depois, com um olhar carregado de dor e alívio, disse uma única frase que ecoaria em suas mentes. Fui eu quem organizei a armadilha. Para proteger você. Novamente, tudo se silenciou. A confusão se transformou em um vórtice de emoções. Agora, tudo estava mais emaranhado. O que ela deveria fazer com essa nova informação? E enquanto Isadora tentava processar, Caio começou a se levantar entre os escombros, com um olhar que poderia fazer os outros tremerem de medo. Ele não tinha terminado. A tempestade ainda não havia passado. E a pergunta pairava no ar. O que mais estava escondido, esperando para ser revelado? A tensão pairava no ar, espessa como a fumaça. Caio estava na cozinha, uma sombra ameaçadora, com aquele olhar ardiloso e cruel. A mensagem no celular ressoava na mente de Isadora como um eco sinistro. A atmosfera estava carregada, a chuva batendo nas janelas em um ritmo frenético, quase como se a própria casa estivesse chorando. O que você quer, Caio? Respondeu Isadora, sua voz trêmula. O medo a apertava por dentro, como um abraço gelado. Entre os dois, Té avançou, claramente preparado para defender Isadora. Ah, você vai descobrir, querida. Todos vão descobrir. Caio disse, seu sorriso ampliando de forma calculada. Ele tomou um passo à frente, e sua presença parecia engolir a luz da cozinha. Você se escondeu tanto tempo, mas agora a verdade vai expor sua verdadeira face. Chega, Caio! Gritou Té, sua voz mais alta do que ele pretendia. Ele estava nervoso, o corpo tremendo. Sua expressão era um misto de indignação e proteção, como uma parede levantada entre Isadora e o ex. Algo nele rugia, exigindo que a verdade viesse à tona. Você não pode continuar assim. Isso não é certo. Mas Caio parecia divertir-se com o medo deles. Um predador saboreando seu momento. Ele olhou para Isadora, intensificando a tensão. Não é isso que você sempre quis? A verdade não é libertadora? E então ele puxou outra foto do bolso. Aquela foto era a última coisa que Isadora queria ver. A imagem a consumiu. Havia uma noite, há anos, marcada por sorrisos que não eram dela, por toques que doíam. Era uma cena de um jantar com amigos, mas a forma como Caio a segurava a fazia sentir-se novamente presa. Olhe para isso. Essa é você, não é?
O tom dele estava carregado de veneno. E você ainda tem coragem de achar que pode se libertar? Té lhe lançava olhares preocupados. Isadora, o que está acontecendo? Esses segredos, o que ele está tentando dizer? Antes que ela pudesse responder, um som estrondoso interrompeu a conversa. A janela da cozinha se estilhaçou com um impacto terrível. Isadora gritou, enquanto os estilhaços de vidro voavam pelo ar, cortando o silêncio e a tensão. E naquela fração de segundo, alguém entrou pela porta. Era Rodrigo, o primo de Té. — O que você está fazendo aqui? Gritou Té, angustiado ao ver o primo tão descontrolado. Rodrigo estava ofegante, como se tivesse corrido. — Precisamos ir. É uma armadilha, Té! Ele gritou, olhando para todos com uma expressão que misturava pânico e urgência. — Uma armadilha? De quem? Perguntou Isadora, confusa. Rodrigo apressou-se em olhar para Caio, a raiva brotando em seu olhar. — Desculpe, Isadora. Não havia como prever. Está tudo errado. Caio não é quem você pensa. Ele está manipulando você. E essa mensagem... Ele parou, a respiração ofegante. Caio, ele não é apenas o seu ex. Ele está ligado a algo muito maior. Algo que envolve todos nós. Antes que pudesse continuar, Caio pulou para a frente com uma risada sarcástica. Que dramático, Rodrigo. Você realmente me subestima. Nesse momento, uma nova notificação no celular de Caio brilhou. O que ela dizia fez as mãos de Isadora tremerem ao ver. As palavras eram cortantes, mais do que qualquer lâmina. A verdade sobre todos, incluindo Rodrigo, vai ser revelada. Isadora, Té e Rodrigo trocaram olhares de choque e confusão. O círculo de confiança que haviam começado a formar estava ruindo. A dor no peito de Isadora se intensificava. O que cada um deles escondia? O que Caio sabia que ninguém mais sabia? E mais importante, quem era realmente seu inimigo? Não se esqueçam de que eu sempre estou um passo à frente, disse Caio com um sorriso torto. Então, em um movimento rápido e inesperado, ele puxou uma pequena arma de seu bolso e o tempo pareceu parar. A luz da cozinha refletiu na lâmina e a tensão se transformou em horror. — O que você está fazendo? Gritou Rodrigo recuando. O pânico tomou conta da sala. Agora, a linha entre amigos e inimigos se desfazia completamente. E então, no meio daquele caos, uma explosão ensurdecedora cortou o ar. A casa tremeu, como se estivesse se despedaçando. O chão sob os pés deles se desfez em poeira e entulho. Isadora caiu, e uma onda de dor a arrastou. O choque fez com que tudo ao redor dela se tornasse um borrão. Quando ela conseguiu abrir os olhos, estava deitada no chão, cercada por cacos de vidro e escombros. As paredes que antes cercavam a cozinha foram substituídas por uma cena de devastação. O que aconteceu? A memória dela estava fragmentada, mas ela podia ouvir gritos. Gritos desesperados. — Isadora! A voz de Té cortou através do ruído. Ele estava deitado, a uma curta distância. Sua expressão era de medo e proteção. Ele se levantou com dificuldade, seus olhos fixos nela. Mas havia algo mais da sua expressão. Havia confusão e uma revelação chocante. A fumaça começou a se dissipar. E então Isadora viu. Era Rodrigo. Mas não era apenas Rodrigo. Havia algo em seu olhar, um brilho de conhecimento que a fez sentir que tudo que ela pensava sobre ele estava prestes a desmoronar. — Eu avisei você, Té, disse Rodrigo, seu tom carregado de frustração. Você não podia ficar no escuro. Isadora piscou, tentando entender o que significava aquilo. O que era essa verdade que ele mencionava? E por que ela parecia tão ligada a tudo isso? — A verdade sobre o quê, Rodrigo? O que você sabe que não me contou? Perguntou Isadora, sua voz saindo mais forte do que ela pretendia. Já não sabia em quem confiar. Rodrigo hesitou, e depois, com um olhar carregado de dor e alívio, disse uma única frase que ecoaria em suas mentes.
Fui eu quem organizei a armadilha. Para proteger você. Novamente, tudo se silenciou. A confusão se transformou em um vórtice de emoções. Agora, tudo estava mais emaranhado. O que ela deveria fazer com essa nova informação? E, enquanto Isadora tentava processar, Caio começou a se levantar entre os escombros, com um olhar que poderia fazer os outros tremerem de medo. Ele não tinha terminado. A tempestade ainda não havia passado. E a pergunta pairava no ar. O que mais estava escondido, esperando para ser revelado? A tensão pairava no ar, espessa como a fumaça. Caio estava na cozinha, uma sombra ameaçadora, com aquele olhar ardiloso e cruel. A mensagem no celular ressoava na mente de Isadora como um eco sinistro. A atmosfera estava carregada, a chuva batendo nas janelas em um ritmo frenético, quase como se a própria casa estivesse chorando. Eu avisei você, Té, disse Rodrigo, seu tom carregado de frustração. O corpo de Té estava tenso, como uma corda prestes a se romper, mas ele estava ferido demais para se mexer. Isadora respirou fundo, tentando processar o que Rodrigo tinha acabado de dizer. Organizar a armadilha. Para protegê-la, as palavras ecoavam na sua mente. Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, um movimento rápido chamou sua atenção. Caio, finalmente se levantando entre os escombros, revelou uma expressão de pura fúria. Ele olhou para Rodrigo com um sorriso torto, quase como um lobo por trás de uma máscara. Olha só quem decidiu se tornar o herói da história. Patético! Gritou Caio, estendendo a mão. Os dedos dele pressionaram algo escondido em seu bolso. A tensão no ar era palpável, enquanto Isadora sentia o coração disparar. Ela sabia que a situação estava prestes a ficar ainda mais perigosa. Cuidado, Té! Gritou Isadora, mas já era tarde. Com um movimento rápido, Caio sacou um dispositivo pequeno, algo que piscava com uma luz vermelha. Isadora reconheceu imediatamente. Era um detonador. O que você está fazendo? Perguntou Té, tentando se aproximar, mas o pânico dominava seu rosto. Uma risada fria escorreu dos lábios de Caio. Quem você pensa que é, Té? Você realmente acha que pode me impedir? Um passo mais perto e tudo isso aqui vai pelos ares. O mundo parecia congelar. Isadora observou as expressões mudarem. O horror, a incredulidade. Desesperadamente, ela olhou para Rodrigo, buscando esperança em seus olhos. Foi quando uma nova notificação no celular de Caio brilhou. As palavras eram cortantes. Você realmente acha que pode controlar tudo? O plano já começou. Vamos nos encontrar. Caio ficou pálido, e por um momento, a certeza em seu olhar vacilou. O que essa mensagem significava? Para quem ele estava realmente trabalhando? Uma sombra de dúvida sobre sua motivação passou por sua mente. Você não entende, não é? Caio disse, voltando sua atenção para Isadora, os olhos escuros como um abismo. Isso nunca foi só sobre você. Eu fui alertado. A verdade é que você está muito mais envolvida do que imagina. O nó na garganta de Isadora apertou mais forte. Como assim? Você não é quem pensa que é, disse ele, sua voz agora baixa e ameaçadora. Ele fez uma pausa, como se saboreasse o impacto de suas palavras. Sua família. Eles estiveram envolvidos em coisas que você nunca soube. Um jogo muito mais sujo do que você imagina. Tudo isso é parte de um plano maior. E você é a chave. O olhar de Isadora se estreitou. As dúvidas de quem era sua família, sempre tão normais, tão comuns, estavam começando a se transformar em sombras ameaçadoras. A dor nas suas entranhas começou a se intensificar. Não pode ser! Ela exclamou, a voz desesperada. A revelação parecia insuportável. Eu nem quero acreditar nisso. Acreditar ou não, o que importa é que o tempo está se esgotando.
Caio gritou, a luz vermelha no detonador piscando. Nesse exato momento, Rodrigo avançou. Ele sabia que precisava agir. Você está louco. Essa não é a solução. Mas então, algo extraordinário aconteceu. Enquanto os dois lutavam, a estrutura da casa tremia. A energia pulsava entre eles, carregando um peso que parecia pronto para explodir. E uma figura inesperada apareceu na entrada da cozinha. Era uma mulher, com um olhar intenso e decidido. Parada! Gritou ela, fazendo todos pararem. Sua presença emanava uma força inabalável. Caio, você não sabe o que está fazendo. Isadora ficou paralisada. Aquela mulher era sua mãe. As revelações giravam em torno como um turbilhão. O que mais ela não sabia? O que significava tudo aquilo? Enquanto as conexões começavam a se entrelaçar, a tensão explodiu em 1000 direções. A casa e a verdade, ensanguentadas por segredos, estavam prestes a desmoronar. E agora, com sua mãe de volta, as perguntas tomavam vida. Como ela estava aqui? O que mais estava escondido? A vida de Isadora nunca mais seria a mesma. A tempestade não era apenas lá fora, era dentro dela. E assim, a verdade pairava como um espectro. Seria ela a salvação ou a condenação? Isadora não conseguia acreditar no que estava vendo. Sua mãe, ali, em pé, no meio do caos, enquanto tudo girava ao seu redor. O som das sirenes ao longe misturava-se com o barulho da chuva, mas toda a sua atenção estava voltada para a mulher que ela achou que nunca mais veria. Mãe! Ela exclamou, a voz falhando, um aperto enorme na garganta. O coração dela batia descontrolado, enquanto os olhos se encheram de lágrimas. O que você está fazendo aqui? A expressão da mãe se manteve grave e determinada. Temos que sair, Isadora. Agora! Mas antes de mais alguma coisa, ela lançou um olhar para Caio, raivoso e segurando o detonador. Caio, você não sabe no que está se metendo. E você também não sabe, ele rosnou, seus dedos tremendo. Não pense que vai me parar assim tão fácil. O ar estava carregado de tensão. Rodrigo se sentou, ainda atordoado, e seu olhar passava de Caio para a mãe de Isadora. O silêncio era pesado, e a cada segundo que se passava, as sombras pareciam crescer ao redor deles. Eu não deixarei você acabar com tudo, a mãe de Isadora disse, sabedoria firme em suas palavras. Mas a gravidade do que estava por vir parecia sufocar a todos. Isadora piscou, tentando entender o que estava acontecendo. Uma história antiga, enterrada e cheia de mentiras, despertando a vida. Mãe, o que você sabe sobre Caio? Perguntou, mas a urgência a impediu de aguardar a resposta. As palavras saíram em um turbilhão no fundo do seu peito. Ele disse que eu sou a chave de algo. O que ele quer dizer com isso? A mãe hesitou, os olhos cheios de dor. E então tomou um passo cauteloso à frente. Eu posso explicar tudo, mas não agora. Precisamos sair daqui antes que seja tarde demais. Então, em um instante chocante, Caio puxou o detonador, e Isadora sentiu a adrenalina percorrer seu corpo, como se estivesse prestes a explodir. As luzes começaram a piscar, e a casa pareceu estremecer. Cada um estava preso em seu próprio terror, prontos para o impacto. Você acha que pode me manipular, mas não sou como você pensa, gritou Caio, sua voz cortante. Essa luta não é apenas entre nós, é muito maior. Os olhos de Isadora se arregalaram. O que mais ele sabia? Naquele momento, uma nova mensagem no celular de Caio vibrou sobre a mesa, e tudo ficou em silêncio. Ele hesitou, a expressão mudando de raiva para perplexidade. Algo sobre o texto o deixou visivelmente abalado. O que foi isso? Perguntou Rodrigo, cada palavra carregada de tensão. Caio não respondeu. Ele estava focado na tela, seu semblante escurecendo. Finalmente, olhou para eles
e o que saiu de seus lábios foi como um punhal cortando o ar. Você não vão acreditar no que está acontecendo. Alguém está jogando todos nós uns contra os outros. Como assim? Isadora não conseguia compreender. A revelação parecia surreal, uma mentira sendo desmascarada. A verdade é, começou Caio, mas a frase não teve chance de completar. Um estalo ensurdecedor cortou o ar. E então, com um movimento rápido, sua mãe avançou. A tensão cresceu. Tudo estava prestes a estourar. Caio, agora! Um estrondo forte reverberou pela casa. Antes que as palavras se completassem, um clarão de luz explodiu como um feixe de energia no centro da cozinha. Uma onda de força os atingiu, lançando todos para trás. Isadora sentiu seu corpo ser jogado, e no espaço entre a dor e a escuridão, tudo se desfez. Quando ela acordou, estava em um lugar diferente. O que parecia uma sala de estar comum se transformara em um espaço envolto em sombras. A presença de todos parecia não estar mais ali. O eco das palavras de Caio a atormentava. E enquanto tentava se levantar, uma nova verdade começava a se revelar. Era ali que tudo mudaria. A revelação final das cartas na mesa estava prestes a ser jogada, e a explosão de sentimentos e traições começava a delinear o novo caminho. Uma lembrança antiga de sua mãe ecoava em sua mente. Você precisa aprender a lidar com as verdades que vêm com a sua herança. Suas palavras reverberavam profundamente, como um eco do passado, e a pergunta ardia em seu coração. Será que Isadora realmente estava? O que mais estava escondido, esperando ansiosamente pela luz da verdade? Isadora piscou, o olhar atordoado fixo em sua mãe. O calor da batalha intensa ainda pulsava dentro dela, a adrenalina correndo. Mas agora havia uma luz, uma esperança familiar. Mãe, como você chegou aqui? A voz trêmula de Isadora soou como um sussurro, mas a urgência a empurrou para mais perto. A raiva e o medo de Caio a cercavam como um nevoeiro. Não importa como eu vim, o que importa é que precisamos agir. Sua mãe falou com firmeza, mas os olhos mostravam um mar de emoção. Caio, você precisa parar com isso. O rosto de Caio escureceu, a expressão distorcida em fúria. A tensão com o detonador na mão era palpável. O que era aquele plano maior que ele mencionara? O que significava a ameaça que pairava no ar? Ninguém vai me impedir de expor a verdade. Ele gritou, mas a voz tremia. Havia algo quebrado ali. Você não sabe o que está sacudindo. Então a mensagem do celular brilhou novamente. A luz vermelha do detonador piscava. Isadora sentiu um nó no estômago. A única coisa que ela queria era proteger aqueles que amava. Chega, Caio. Rodrigo, ainda tenso, gritou. Você vai colocar todo mundo em perigo. E foi nesse momento que tudo tornou-se um turbilhão. A explosão retumbou e ecoou pela casa, fazendo com que as paredes tremessem. Isadora viu sua mãe avançar, seus braços se estendendo. Caio, não! A voz dela era um tanto desesperada. Mas a cena parecia lenta, e o brilho do detonador cresceu, iluminando os rostos apavorados. Isadora estendeu a mão, as palavras se acumulando em sua mente, mas a adrenalina obscurecia a clareza. No meio do caos, a casa estremeceu mais uma vez. Caio estava prestes a ceder à pressão, e sem pensar, a mãe de Isadora lançou-se sobre ele. Em um movimento desesperado e inesperado, ela tocou o botão no detonador. Silêncio sobreveio, uma pausa profunda, como se o tempo tivesse parado. Todos estavam congelados. E então, o que deveria ser o alarde de destruição, transformou-se em uma luz ofuscante. Uma onda de energia percorreu a sala, lançando todos para trás. Isadora sentiu sua cabeça girar enquanto o ar explodia ao seu redor. Ao abrir os olhos, ela viu sua mãe em pé, determinada, enquanto Caio estava caído no chão, atordoado, o detonador fora de alcance. O que foi isso?
Rodrigo murmurou, o choque visível em seu rosto. A verdade não é apenas uma arma, Caio. A mãe de Isadora disse, sua voz penetrante. Temos muito a perder e muito a ganhar. Mas isso não é uma guerra que você pode vencer. Com dificuldade, Caio tentou se recompor, os olhos cheios de raiva. Mas algo havia mudado. A confiança que ele tinha terminado nebulosa. Os segredos que detinha pareciam menos ameaçadores agora. Como se a verdade não estivesse mais apenas do lado dele. Você vai se arrepender disso, ele ameaçou, mas a ameaça soava vazia. Isadora se aproximou, a dor no coração agora misturada ao alívio. Chega, Caio. Como você pode viver assim? Com essa necessidade de controle? As sombras pairando ao redor dele pareciam se dissipar. A luta havia deixado marcas, mas a nova luz trazia esperança. Você perdeu, falou Rodrigo, seus olhos ardendo. Já não importa mais. Naquela sala, a verdade estava à flor da pele. Isadora sentiu que, compartilhando esse momento, poderia finalmente abrir as portas para um futuro livre das sombras. Cada um tinha suas semelhanças, entulhadas em histórias de dor e troca, mas também de amor e proteção. Vamos juntos, vamos nos reconstruir. Isadora finalmente disse, olhando nos olhos da mãe, de Rodrigo e até de Caio. O futuro era incerto, mas um sentimento de determinação crescia. A tempestade lá fora ainda rugia, mas havia um novo caminho, repleto de possibilidades e verdades esperando para serem exploradas. Nesse instante de renovação e nova realidade, a escolha estava clara. Seriam eles unidos ou desmoronariam em isolamento? A cena se fechou na casa, com a luz do dia penetrando pelas janelas quebradas. A chuva finalmente começava a parar. Mas tudo ainda estava a milhas de um final claro, e a verdadeira luta só começava. Você precisa se inscrever agora nesse canal para não perder as próximas histórias explosivas que vão além da sua imaginação. Esculhambe o botão de like e ajude nosso conteúdo a brilhar mais. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho impactante. E não deixe de compartilhar imediatamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história fantástica. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. Somente o